Apresenta-se neste vídeo o conceito de derivada parcial. Comecemos por relembrar o conceito de derivada em R. Seja f uma função real de variável real contínua e cujo gráfico não apresenta variações de declive repentinas, como este. O que representa f' de A? Tenho a certeza que grande parte de vós dirá que f' de A representa o declive da reta tangente ao gráfico de f no ponto x igual a A. Mas o que nos diz realmente este valor? Intuitivamente, a derivada mede a sensibilidade da função a variações na variável independente. Assim, se f' de A for igual a 2 e f' de B for igual a 5, sabemos que o valor da função varia muito mais depressa na vizinhança do ponto B do que na vizinhança do ponto A. Agora que sabemos dar uma interpretação a f' de A, falta saber como determinar esse valor. Voltando ao gráfico que desenhámos há pouco. Vamos considerar um ponto x na vizinhança do ponto A. Em vez de começarmos logo a pensar no declive da reta tangente ao gráfico de f no ponto A, comecemos por pensar na reta que passa pelo ponto AF de A e pelo ponto XF de X. O declive desta reta é dado pelo quociente Desenhamos também a reta tangente. À medida que fazemos x tender para A, podemos verificar que a reta azul irá tender para a verde. Assim, podemos dizer que, para encontrar o declive da reta tangente ao gráfico de f no ponto A, basta calcularmos o limite, o que também pode apresentar o aspecto seguinte, resultando na expressão que tão bem conhecemos para calcular a derivada de uma função num ponto. Ora, quando passamos para R2, passamos a ter duas variáveis independentes. Logo, a primeira pergunta que se coloca é: queremos medir a sensibilidade da função f de xy em ordem a que variável independente? Se for em ordem a x, queremos calcular f' de x no ponto A. Também se pode escrever como sendo df dx no ponto A, sendo que este ponto A tem duas coordenadas. Para determinar este valor, o que devemos fazer é manter a variável independente y constante e fazer apenas variar x. Graficamente, consiste em cortar o gráfico de f pelo plano y igual a A2. Graficamente, isto consiste em cortar o gráfico de f pelo plano y igual a A2. A derivada que pretendemos encontrar corresponde ao declive da reta tangente ao gráfico da secção resultante do corte. Q de x igual a f de x com y igual a A2. Desta forma, podemos escrever que o f' de x no ponto A é igual à derivada da função g no ponto A1, ou seja, é o limite, fazendo a substituição da função g pela correspondente na função f, ficamos com o limite. Como podemos observar, só fazemos variar a coordenada x. De uma forma genérica, temos que a derivada parcial de uma função escalar de n variáveis em ordem à sua iésima variável independente é dada por... Neste exemplo, pedem-nos para encontrar as derivadas parciais da função f no ponto 0, 0, sendo f uma função escalar e definida em R2. Assim, para encontrar a derivada parcial da função f no ponto 0, 0 em ordem a x, deveremos fazer variar x e manter o y igual a 0.
Como o f de h0 é dado por h² sobre h e o f de 0,0 é 0, este limite fica, ou seja, é 1. Posso então dizer que a derivada parcial da função f em ordem a x no ponto 0,0 é 1. Fazendo o mesmo raciocínio, mas agora para encontrarmos a derivada parcial em ordem a y, vamos fazer o x constante igual a 0 e fazemos variar o y. Desta forma, o f de 0h é dado por menos h² sobre h, o f de 0,0 é 0 e, portanto, este limite dá menos 1. Deveremos estranhar o facto das duas derivadas parciais não serem iguais? A resposta é obviamente não. Basta pensarmos no que geometricamente elas representam. O cálculo das derivadas parciais, caso existam, fica sujeito às regras de derivação já conhecidas. Vejamos o seguinte exemplo, onde nos pedem para calcular as derivadas parciais da função f definida de R3 para R. Utilizando as regras de derivação que conhecemos e não esquecendo que, sempre que se calcule a derivada em ordem a uma das variáveis, as restantes deverão ser consideradas como constantes, ficamos com Podem vocês perguntar, então quando é que se tem que utilizar a definição? A resposta é, nas mesmas que em R, ou seja, sempre que vos apeteça, sempre que vos peçam, ou sempre que o ponto seja um ponto de quebra. Chamamos vetor gradiente ao vetor com as n derivadas parciais de uma função escalar. Chamamos matriz jacobiana à matriz com as n derivadas parciais de cada uma das m componentes de uma função vetorial. A matriz jacobiana tem dimensão m por n, m linhas e n colunas. Se o m for igual ao n, ou seja, se a matriz jacobiana for uma matriz quadrada, é, portanto, possível calcular o seu determinante. Esse determinante recebe o nome de jacobiano. Retomando o exemplo 2, podemos dizer que o vetor gradiente de f no ponto xy é No próximo exemplo, pedem-nos para encontrarmos o jacobiano da função f no ponto 1, 2, sendo a função f uma função vetorial definida por x² mais xy e logaritmo de xy. Em primeiro lugar, precisamos encontrar a matriz jacobiana. Calculando agora as derivadas, o jacobiano é o determinante desta matriz, substituindo o ponto xy pelo ponto 1, 2. É, portanto, 1. Em R, se f admitir derivada finita em todos os pontos de um subconjunto do domínio, então a função f' pode também ter derivada. À derivada da derivada chamamos segunda derivada. Como se devem recordar, a segunda derivada de uma função permite-nos aferir sobre o tipo de curvatura que o gráfico de f apresenta. Então, e em Rn, poderemos pensar também na segunda derivada. Neste caso, existem n derivadas parciais de primeira ordem, e como cada é uma função de n variáveis, teremos n vezes n derivadas de segunda ordem. A matriz onde se guardam estas derivadas chama-se matriz hessiana. D2f, dx e dxj significa que
A primeira derivada foi feita em ordem a xi e a segunda derivada feita em ordem à variável xj. No próximo exemplo, teremos que determinar a matriz hessiana da função escalar f. Temos em primeiro lugar que encontrar as primeiras derivadas parciais. A matriz hessiana é então a matriz com as segundas derivadas. Será uma matriz 3 por 3. Na primeira linha terá as derivadas parciais da função 4x menos 3y menos 4z em ordem a x, y e z, respectivamente. Na segunda linha terá as derivadas parciais de primeira ordem da função menos 3x mais 2y em ordem a x, y e z. Por fim, na terceira linha terá as derivadas parciais da função menos 4x mais 12z em ordem x, y e z. Fica, como sempre, um conjunto de exercícios para praticar.